Meus irmãos, nós vamos começar a nossa escola dominical, hoje em classe única, com o reverendo Ludigero. Nós vamos orar novamente, suplicando a direção de Deus. Vamos dar nosso irmão presbítero Josias que faça essa oração. Amém. Irmãos queridos, então estamos em classe de escola dominical, um pouco mais à vontade. Se os irmãos quiserem também fazer perguntas, fiquem à vontade. Se me interromperem, ficar mais para trás. Aqui tá bom? Tá bom? Aqui eu gosto de ficar mais na frente, né? Para atingir aquelas pessoas que estão lá no fundo. Eu quero olhar os olhos de vocês, né? Tá todo mundo lá no fundo. E aí então, se acharem conveniente fazer perguntas, também fiquem à vontade. O que tem me preocupado bastante, deveras, nesses últimos tempos, é quanto à organização propriamente que Deus instituiu sobre a família e sobre a igreja. Eu tive a oportunidade de ser o relator da comissão bipartite que estabeleceu ou tentou estabelecer um diálogo com a igreja norte-americana. Como você sabe, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, naquele período da Guerra da Secessão, por causa do escravagismo, se dividiu. A Igreja do Norte, que era anti-escravagista, e a Igreja do Sul, que era escravagista. Por muitos e muitos anos, a Guerra da Secessão, que destruiu uma nação inteira, e os Estados Unidos logo depois se soergueu, dado a força daquele grande povo. Mas as igrejas presbiterianas, as igrejas batistas, também os metodistas, se dividiram, norte e sul. A Igreja Presbiteriana do Norte e a Igreja Presbiteriana do Sul mandaram os primeiros missionários para a Igreja Presbiteriana do Brasil. O primeiro missionário veio da Igreja Presbiteriana do Sul, que foi Ashbel Green Simonton, e ele veio da região de Nashville, no Tennessee. E logo depois o seu cunhado, que era coincidentemente da Igreja Presbiteriana do Norte, Chamberlain, veio. E no Brasil a relação da Igreja Presbiteriana do Norte e do Sul dos Estados Unidos foi excelente, nunca houve problemas. No entanto, nos anos 50, a Igreja Presbiteriana do Norte se tornou mais e mais liberal. E nos anos 60, a Igreja Presbiteriana do Brasil decidiu romper as relações com a Igreja Presbiteriana do Norte, especialmente logo depois que expulsaram, despojaram um grande homem, que foi Machen. E aí então Machen foi o líder de uma denominação chamada Igreja Presbiteriana Ortodoxa, com a qual a Igreja Presbiteriana do Brasil, desde os seus primórdios, mantém relações fraternas, especialmente pelo fato de mandar vários alunos presbiterianos, estudantes de teologia, para o seminário de Westminster, que fica na cidade de Filadélfia, que é um grande seminário. Então muitos da Igreja Presbiteriana se formaram lá, e de boa cepa, bons conservadores, uma visão puritana. Nos anos 70, na verdade,
a Igreja Presbiteriana do Norte propôs relações formais com a Igreja Presbiteriana do Sul dos Estados Unidos. E aí então, a Igreja Presbiteriana do Brasil afirmou para eles que se porventura eles se unissem, a nossa denominação se separaria desta nova denominação. Nos anos 70, portanto, eles se uniram e houve o rompimento das relações com as igrejas presbiterianas dos Estados Unidos da América. Surgiu, portanto, uma nova denominação, deixou de existir a do Norte, deixou de existir a do Sul, e surgiu uma denominação chamada Presbyterian Church USA, Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, com a qual nós rompemos as relações. Por volta do final dos anos 90, houve uma proposta do presbitério do Rio de Janeiro para que a gente mantivesse diálogo com esta nova denominação, no sentido então de nós restabelecermos as relações fraternas com esta denominação. Foi eu o escolhido para ser o relator desta comissão. Várias vezes fomos aos Estados Unidos, eles vieram para o Brasil e tal, e na medida em que nós fomos conhecendo esta denominação, mais e mais nós nos afastamos deles, né? Aí até num último encontro, o presidente da Assembleia Geral daquela denominação afirmou que eles de fato tinham muitos pastores homossexuais, muitas pastoras lésbicas, e que era gente muito crente, né? E que eles iriam proteger esse tipo de gente, né? Então eu fiz o meu relatório em 1998, e aí então em 98 nós não conseguimos terminar o estudo do relatório. Em 1999, quando de uma reunião extraordinária do Supremo Concílio de nossa denominação, então decidimos por romper as relações. Nunca mais tivemos relações com esta denominação. Quando eu estive lá, várias vezes em Kentucky, né, em Louisville, Kentucky, me levavam sempre para, me dando presentes assim, algumas vezes livros da casa publicadora deles e tal, e eu sempre escolhia os livros mais assim pesados, né, da área do feminismo, o feminismo que havia tomado conta daquela denominação, e eu comecei a ler sobre esses assuntos, e depois o meu mestrado, eu escrevi a minha dissertação sobre a cosmovisão feminista, e os meus trabalhos inconclusos do doutorado sobre a influência do feminismo na teologia contemporânea. O fato é o seguinte, que nós estamos aí a olhos vistos com o que é o feminismo hoje, né? Simone de Beauvoir, que é a mais importante protagonista do feminismo atual, escreveu o seu livro Le Deuxième Sexe, ou O Sexo Secundário, e aí então ela propõe uma nova reestruturação da sociedade. Ela era socialista, casada ou amante de Jean-Paul Sartre, que foi um dos mais importantes filósofos da atualidade, filósofo do existencialismo pessimista, e ela, socialista que era, propunha uma nova formulação da sociedade. Não mais uma sociedade baseada em relações familiares, mas uma sociedade baseada em relações estatais. Haveria um grupo de mulheres funcionárias públicas que seriam as matrizes da sociedade. Elas que gerariam filhos para o Estado. Elas seriam pagas pelo Estado. Não haveria, portanto, mais relação de homem e marido e mulher e filhos. Não haveria essa relação de família. Simone de Beauvoir entendia que as mulheres, em geral, deveriam ser libertadas daquilo que ela chamou da escravidão interna, que é a maternidade. Para Simone de Beauvoir, a maternidade escravizava as mulheres por dentro e roubava a potencialidade das mulheres, né? Então ela propôs uma nova formulação. Ela entendeu que o sancionador da sociedade que nós temos hoje, tal como ela é estruturada, pai,
mãe e filhos, esta sociedade ela é sancionada pela literatura judaico-cristã. É o judaísmo e o cristianismo, com a sua literatura, evidentemente a literatura bíblica, que estabelece, portanto, este tipo de relacionamento familiar, que é chamado de patriarcalismo, ou o governo do pai. O sistema patriarcal foi, na verdade, o inimigo a ser vencido pelo feminismo. O feminismo é, na verdade, um novo sistema. Então, todas as vezes que você ouve uma palavra com a terminação ismo, é uma nova maneira de ler a realidade. O feminismo combate, tem como inimigo figadal o patriarcalismo, o governo do pai. E Simone de Beauvoir entendeu que o sancionador do patriarcalismo é Deus o Pai. Então, ela propôs a derrubada deste sancionador. Não mais adorar, porque o feminismo também é espiritualista, mas é uma restauração do paganismo antigo, que é a adoração das novas deusas, né? Como acontecia no passado. Adoração das deusas do passado, como a deusa Diana dos Éfesos e assim por diante, né? E aí então, irmãos, esse movimento cresceu. Simone de Beauvoir, uma mulher extremamente competente, ela tinha nada mais, nada menos do que 9 doutorados, ela é doutora 9 vezes, escreveu de uma forma muito complexa, e por causa disso o feminismo inicial teve uma dificuldade muito grande de divulgar, de sua divulgação. No entanto, Beth Friedan, nos Estados Unidos, uma mulher muito mais competente do ponto de vista de slogans, de divulgação de ideias, né? Ela tornou o feminismo mais assimilável, mais palatável. Portanto, o feminismo que nós temos hoje é muito recente, ele é dos anos 60 para cá. Nós tínhamos, na verdade, em 1728, quando levantou-se a bandeira de defesa dos direitos da mulher, né? Por exemplo, o direito de voto, né? 1700 e tanto, né? O direito de voto. Aí você fala assim, mas espera lá, o direito de voto nem o homem tinha. Cerca de 30 anos antes, ninguém votava. O sistema era sistema monárquico. Era o rei que estabelecia. Só a corte que, na verdade, decidia os destinos dos povos. Cerca de 30, 40 anos depois que houve o direito do voto, é que a mulher também pediu para si o direito de votar. Perfeitamente, não há problema nenhum. A primeira onda da defesa dos direitos da mulher. Naquele período, as mulheres também não tinham direito ao pátrio poder. Por exemplo, havia uma separação do casal, e aí então os filhos ficavam com quem? Com o pai. O pátrio poder pertencia ao pai. E aí então, a defesa de que este pátrio poder inicialmente pudesse ser compartilhado, e logo depois o pátrio poder, por uma questão óbvia, quando as crianças eram pequenininhas, a mãe ter o pátrio poder. Perfeito, nós, os evangélicos, lutaram em favor disto, que é a primeira onda de defesa dos direitos da mulher, né? As mulheres também não tinham o direito à propriedade. As propriedades pertenciam aos homens, não às mulheres. Claro, nós também somos favoráveis que as mulheres, algumas são muito mais aguerridas no sentido de empreendedoras do que os homens, né? Amealham suas propriedades, os seus bens com mais facilidade do que os homens, perfeitamente. Agora, a segunda onda acontece dos anos 60 para cá, que é, na verdade, a instituição de uma nova ordem social. E aí então começa a surgir, por exemplo, a ideia de que o corpo da mulher lhe pertence, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Ou melhor, surge nos Estados Unidos um movimento chamado pro-choice, ou pró-escolha, que o feto dentro do corpo da mulher pertence ao corpo dela, assim como a unha. Ela corta a unha conforme ela quiser,
como escarro. Você pode escarrar porque é parte do seu corpo. O que está dentro do seu corpo lhe pertence, chamado pro-choice, ou pró-escolha. O movimento contrário, que foi um movimento, inclusive, do qual eu participei nos seus primórdios, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, é o pró-life, ou pró-vida. A vida que está dentro do corpo, do útero materno, não pertence a ela. Ela simplesmente carrega. É um outro ser, desde a concepção, né? Foi uma luta que nós tivemos, inclusive dentro da igreja presbiteriana. E aí, então, esse movimento começa a se exacerbar. Ultimamente, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, com a qual nós não temos mais relações, graças a Deus, uma igreja apóstata, eles estão advogando agora aquilo que eles chamam de nascimento parcial com aborto. Ou melhor, o aborto nos primeiros meses não é tão prejudicial à mulher, mas se a mulher, a mãe, estica um pouco mais, não observa aquele período em que o aborto pode ser mais simples, né? Quando o feto já está formado dentro do útero materno. Então o que se propõe é o seguinte, que se espere mais um pouco, quase perto do nascimento, e agora puxa-se com fórceps e mantém a cabeça da criança dentro do corpo da mãe e vaza a cabeça da criança, matando a criança dentro do corpo da mãe, porque o corpo pertence a ela. E isto está sendo advogado e está sendo financiado com verbas presbiterianas nos Estados Unidos. Então, tudo isso, meus irmãos, são coisas assim que nós levantamos a nossa bandeira em abominação contra tudo isso que está acontecendo, e graças a Deus, a Igreja Presbiteriana do Brasil sempre se manteve mais firme. Atualmente, começa um novo movimento dentro da Igreja Presbiteriana, e uma decisão que acaba de ser tomada por permitir que as mulheres ocupam o púlpito da igreja em excepcionalidade. Aí eu tenho escrito alguns documentos contrário a esta possibilidade de que as mulheres assumam o púlpito da igreja, porque na verdade isso é uma das tentativas do movimento feminista, chamado movimento feminista evangélico ou bíblico, de dar um espaço às mulheres que até então elas não tinham, né? E o último reduto dentro da igreja para fincar a bandeira feminista é o púlpito. Bom, aí comecei a estudar sobre o assunto, na verdade, porque quando o apóstolo Paulo, afinal de contas, por que não? Qual é o problema da mulher subir ao púlpito, pregar no púlpito, não é verdade? Qual é o problema? Aí então, as feministas começaram, feministas bíblicas, e inclusive algumas presbiterianas muito importantes. Existe uma feminista em Vitória, muito importante, pregando o empoderamento das mulheres e afirmando categoricamente sobre a possibilidade de que as mulheres não só assumam o púlpito, mas a possibilidade das mulheres serem ordenadas ao sagrado ministério. Mulheres ordenadas hoje ao rodão, né? Tem N mulheres ordenadas, especialmente no movimento carismático. O movimento carismático nada mais é de que o levantamento de uma liturgia mais romantizada, né? Mais emocional, muito mais própria para as mulheres. Então, as mulheres estão sendo ordenadas, e é interessante, as mulheres ordenadas hoje, cujos maridos são pastores, elas é que são proeminentes. Os seus maridos, a gente nem sabe. Por exemplo, Ana Paula Valadão, né? Que virou leoa lá no púlpito, né? Rosnando lá no púlpito e tal, aquela coisa toda, matando a cobra pôs uma bota com um couro de piton, né, para matar a serpente, né? Quem é o marido dela? O marido dela é meu amigo. Ele nem aparece. Ninguém sabe quem ele é. Gustavo Bessa. Sucumbiu, né? Então, todos estes movimentos começam a questionar a literatura paulina.
Quando o apóstolo Paulo diz assim: não admito que a mulher assuma para si, quando escreve a Timóteo, assuma para si o papel de homem na igreja e na família. Ou quando ele afirma lá na sua carta aos Coríntios: não permito que a mulher fale na igreja, ou melhor, exerça seu papel, um papel de autoridade dentro da igreja, no ensino da igreja, ou no púlpito da igreja. Aí a gente fica assim: Paulo é muito mal educado. Esse homem falando cada coisa, deve ser um pouco mais educadinho, né? O problema todo é o seguinte: nós estamos agora diante de realidades que ou nós afrontamos as Escrituras, ou nós nos submetemos às Escrituras. Mas nós nos submetermos às Escrituras garganta abaixo é alguma coisa que não nos serve, porque as Escrituras na verdade têm um conteúdo que de fato nós temos que assimilar por causa da natureza criada por Deus. Então, eu comecei a fazer uma série de estudos sobre este assunto. Por que o apóstolo Paulo toma esta decisão? Ele afirma lá na sua carta aos Coríntios, falando a respeito da ordem do culto, ele diz à mulher: não assuma papel de homem dentro da igreja. Por que será? É interessante, meus irmãos, os teólogos liberais estão dizendo o seguinte, que você tem textos das Escrituras que são textos normativos. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, afirma que diante de Deus não há nem homem nem mulher, este é um texto normativo. E quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Coríntios e diz que não admite que a mulher fale na igreja, ou melhor, que ocupe papel de autoridade masculina, este é um texto, na verdade, que expressa uma cultura machista da época que Paulo sucumbiu. Ele, na verdade, ele não teve tutano, ele não teve coragem, ele não teve hombridade o bastante para ir contra uma cultura da sua época. Um texto é cultural e o outro texto é normativo. Então é Paulo contra Paulo. Esse que é o problema. Então, o que nós haveremos de assumir como texto normativo e o que nós haveremos de assumir como texto descritivo de uma realidade? Isso é questão de interpretação das Escrituras, é hermenêutica, são as leis da hermenêutica. Se nós estamos afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus, e não somente o sola escritura, mas o tota escritura, toda a escritura é a palavra de Deus, ou então nós abandonamos determinados textos, porque são textos culturais machistas, o apóstolo Paulo é um machão mal educado, ou então nós reinterpretamos, ou melhor, nós interpretamos as Escrituras no seu contexto genérico, no seu contexto geral. O que nós vamos fazer? Esse que é o problema, né? As leis hermenêuticas, as leis de interpretação das Escrituras, se aplicam a toda a Escritura. Na tentativa de tirar o impacto patriarcalista do texto bíblico, as feministas norte-americanas começaram a fazer traduções mais palatáveis. Quando a Bíblia usa o termo genérico, homem, para descrever a humanidade, então elas traduziram da seguinte forma: homem / mulher. Quando fala a respeito de Deus, a linguagem de Deus, falando sobre ele / ela, e assim por diante. As traduções começaram a se tornar um pouco mais palatáveis, mas as feministas chamadas bíblicas entenderam que a possibilidade de uma tradução desta forma é uma mutilação do texto. E se você mutila o texto, você se torna dono do texto. É você que interpreta o texto no sentido de que o texto está debaixo de você. Mas nós temos uma posição diferente. Não é nós não governamos o texto é que nos governa, né? É as Escrituras que exercem sobre nós poder sobre a nossa consciência. Não somos nós que discriminamos, que definimos o que é e o que não é. E além de tudo, o patriarcalismo no Antigo e no Novo Testamento está tão intrincado no texto bíblico, que se você quiser tirar
tudo que é patriarcalismo do texto bíblico, você vai produzir uma mutilação de tal ordem que simplesmente você dilacera o texto. O que as feministas então entenderam? Impossível ficar com o texto bíblico. E as feministas então abandonaram, indo para um campo lógico. Elas assumiram então textos gnósticos, textos pagãos. Porque dentro do paganismo, que as mulheres passaram, sempre exerceram autoridade espiritual, não no cristianismo. O cristianismo não confere autoridade de homem para a mulher. Quando eu comecei a estudar esses textos, eu comecei a perceber 4 coisas que me parecem ser extremamente importantes. O apóstolo Paulo não fala nenhuma vez a respeito de circunstâncias culturais que poderiam ser suplantadas por uma nova cultura. Nós não vivemos na cultura do Antigo Testamento, nós não vivemos mais na cultura judaico-cristã dos dias do apóstolo Paulo, a nossa cultura é outra, então nós podemos suplantar aquela cultura pela nossa cultura. Se a mulher não tinha valor naquele período, agora não, a mulher tem valor e por essa razão nós estamos suplantando o texto bíblico por uma nova cultura. É aquilo que se chama de acomodação cultural. É a cultura vigente que determina a forma de lermos o texto. É o óculos que nós colocamos para lermos o texto e discriminamos, afastamos determinado texto e absorvemos determinados textos. Bom, quando isto aconteceu, eu comecei a perceber quais foram os argumentos levantados pelo apóstolo Paulo. E eu percebi que nenhum argumento levantado pelo apóstolo Paulo era argumento de ordem cultural, mas argumentos universais, que atingem todas as culturas. Na verdade, o cristianismo não veio para se adaptar à cultura. Nós somos contra a cultura. Nós somos um movimento contra a cultura. Quando nós chegamos, na verdade, à presença evangélica no mundo, né? A presença evangélica verdadeira no mundo, muda a cultura. Ela não assimila a cultura. Ela muda a cultura, né? Então, os argumentos do apóstolo Paulo não estão jungidos, não estão ligados propriamente a uma cultura circundante. Eles estão ligados a uma visão dos universais, ou melhor, da universalidade da verdade. A verdade se aplica aqui no Brasil como se aplica na África. Tanto faz, né? Quais foram os argumentos do apóstolo Paulo? Primeiro argumento, o argumento da criação. Segundo argumento, o argumento da queda. Terceiro argumento, o argumento da vergonha, da decência. Quarto argumento, o argumento da autoridade. Por que Paulo levanta esses 4 argumentos? Ele diz assim: primeiro foi criado o homem. E daí? Primeiro foi criado o homem. Aqui, meus irmãos, está um dos princípios da masculinidade. Há um princípio geral da masculinidade que rege todas as civilizações, sejam elas as mais bárbaras ou as mais civilizadas. O princípio geral da masculinidade é que o homem assume para si uma liderança. O homem é um líder, ele é chamado para liderar. No entanto, a liderança masculina é extremamente perigosa. Esta é uma liderança mortal. Ele assume para si o risco ou o aspecto mais perigoso da sociedade humana. É por isso que o apóstolo Paulo diz que primeiro foi criado o homem. Porque, na verdade, ele deveria criar um ambiente propício de segurança para que, quando viesse a sua esposa, ela estivesse, então, num ninho de segurança. Foi por isso que Deus criou o homem mais... Claro, tem algumas mulheres que são mais fortes do que os homens, né? Até apanhar de homem, de mulher, tem muito homem que apanha, não é verdade? Mas, via de regra, os homens são mais corpulentos do que as mulheres.
não propriamente para que as mulheres sintam medo deles, mas porque elas possam se sentir seguras perto deles. Em outras palavras, olhando para eles, dizer assim: ai, estou admirada com a sua força, com a sua inteligência. O braço dele, não para ameaçá-la, mas para defendê-la. Então Adão foi criado primeiro para produzir um ambiente de segurança. E Deus deu uma ordem para ele que certamente demorou muito tempo para ser cumprida. Ele foi cumprindo pouco a pouco. Deus deu a ele a ordem de denominar e de dominar. Ele começou a dar nome aos animais. E na medida em que ele vai dando nome aos animais, ele percebe o seguinte, que para cada côncavo, um convexo. Para cada sexo masculino, que é alguma coisa evidente a olhos vistos, né, o seu correspondente feminino. Leão, leoa. Elefante, elefoa. Girafa, girafoa. Ele foi percebendo estas diferenças, e na medida em que ele vai percebendo estas diferenças, ele começa a procurar alguém que lhe fosse idônea. A palavra idônea, auxiliadora idônea, a palavra idônea na língua hebraica significa alguém que olha para os olhos, que curte a vida de igual para igual, porém, ainda que seja igual, paradoxalmente diferente. Ele percebe que não há ninguém que lhe seja correspondente. Quando ele chega neste nível de sensibilidade, então Deus, chegou a hora. Ele produziu um ambiente de segurança. E aí você diz assim, mas o ambiente de segurança no paraíso? Lá era seguro, gente. Não. Lá não era seguro. Ainda lá havia a serpente. Ele precisava, na verdade, tomar para si esta liderança para assumir para si o perigo. Esse é o princípio da masculinidade. O princípio da masculinidade, claro que está sendo hoje negado, né? A meninada hoje não aprende a ser cavalheiro, não é verdade? Quantos só aqui são cavalheiros o bastante quando chega uma mulher, levanta para dar lugar para ela? No ônibus, por exemplo, né? Quem é aqui que costumeiramente abre a porta do carro para entrar a sua esposa? Eu não vou perguntar não, para você não ficar com vergonha, né? O princípio do cavalheirismo está acabando. Os homens, na verdade, assumiram uma posição pusilânime, covarde. Eles, ao invés de irem à frente, de assumirem uma liderança, eles tomam para si uma posição secundária, eles estão sendo protegidos. A adolescência masculina do rapaz está esticando. Você encontra um cara com 40 anos hoje, um bobão, um tonto. Ele arruma a namorada dele, a única coisa que ele quer é levá-la para a cama. Ele não assume responsabilidades com ela. E é interessante, quando comecei o meu pastorado em Belo Horizonte, nos anos 70, cultos de formatura na nossa igreja, haviam muitos cultos de formatura, a maioria era homem. Engenharia, medicina, advocacia, e assim por diante, era homens que estavam se formando. Os últimos cultos que eu dirijo lá em Belo Horizonte, a maioria é mulher. Elas estão se destacando, e os homens, bananas, eles estão ficando para trás. Para encontrar marido hoje, para encontrar homem hoje, é difícil. As meninas, na verdade, estão tendo dificuldade para encontrar um verdadeiro homem, diante do qual ela se sinta segura. Covardia, pusilanimidade. Nós estamos vivendo, meus irmãos, numa época em que a masculinidade se compara, está sendo comparado com macheza. E macheza é questão de genitália. Masculinidade é questão de caráter. O caráter masculino não está sendo desenvolvido. Sabe por quê?
Porque, na verdade, nós não temos promovido nem na igreja, nem na sociedade, iniciações masculinas. As mulheres têm iniciações naturais. Elas praticamente não precisam de iniciações sociais, porque elas têm iniciações naturais. De repente a menina chega para a mãe dela e diz assim: mamãe, o que aconteceu comigo? A mãe dela olha para ela e diz assim: é que você deixou de ser menina, a partir de agora você é uma mulher. Um salto de iniciação. Os meninos não têm isso. Então, nós temos que começar a promover, reverendo, dentro da igreja, ambientes de iniciação masculina, para que os meninos comecem a assumir para si o aspecto mais perigoso da sociedade humana. Na verdade, a masculinidade não vai ser nublada nunca. Quando houver um cataclisma aqui, este rio encher e virar um dilúvio nessa cidade, pode ter certeza de uma coisa: quem vai à luta são os homens. A masculinidade é parte, portanto, da nossa natureza. Nós não assumimos isso porque a gente não enfrentou ainda uma situação de risco. Para proteger as mulheres, para proteger as crianças, são os homens que vão para a guerra. São os homens que, na verdade, voltam da guerra com uma cicatriz do rosto e se orgulham disto. Uma mulher com uma cicatriz no rosto é uma vergonha. Então, de repente, Adão começa a perceber. É essa a razão, porque demorou tanto tempo para que ele tivesse uma auxiliadora que lhe fosse idônea, que ele curtisse de igual para igual. Aí, então, quando chegou nesse momento, as Escrituras dizem, porque vai doer. Deus, então, o faz cair em pesado sono, a primeira anestesia geral. Corta o seu lado. Deve ter sido sangue, deve ter havido sangue ali. Cortou. Tira do seu lado, arranca do seu lado um osso. E daquele osso, faz a mulher mais linda do universo. Era a única, mas era a mais linda. E ele fica assim abestalhado, ele fica assim, pasmado. Aí ele diz assim, afinal, você percebe, só lendo aquilo lá, se você não lê secamente, né, você percebe assim o quão extasiado ele está. Ele está assustado. Mulher assusta a gente. Mulher assusta, porque é igual a gente, mas é diferente da gente. Eu me casei, fui para os Estados Unidos, eu e minha esposa. Aí um dia ela chorou, não sei porquê, começou a chorar. Aí eu liguei para o meu pai, eu estava lá nos Estados Unidos, em 1975. Eu liguei: papai, o que eu faço agora? Disse: meu filho, se a sua esposa começar a chorar, e você não pergunte a ela por que ela está chorando. Sabe por quê, meu filho? Porque nem ela sabe. É assim mesmo, não? É um ser igual, porém diferente. A gente fica encantado, extasiado, não? Alguém igual, diferente da gente. Adão mostra exatamente isso. Na verdade, a palavra afinal não existe no original hebraico, não há nenhuma palavra ali. Ali tem um som. Ele está boquiaberto, extasiado. Ele acorda, ele abre os olhos, ele deve estar ainda meio tonto da anestesia geral, né? Ele abre os olhos e diz assim: afinal, este é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Sabe qual é a palavra que ele usa ali? Nenhuma. Ele faz um som. O som é esse, mais ou menos esse, de tal admiração, maravilhamento. Ele olha para ela e diz assim: uau!
Todo relacionamento de um homem com uma mulher deveria ter esta característica: maravilhamento, extasiamento, o olhar para ela fixo, porque não é alguma coisa comum. As mulheres são aquele aroma de Deus, a fragilidade da mulher. Pedro diz que as mulheres são mais fracas, são mais frágeis. Não é porque são menos importantes, é porque são cristais. E por esta razão precisam de um cuidado especial. Machucamos uma mulher não é com a mão, não. Machucamos uma mulher com uma palavra. O cuidado especial, o trato especial. Homens, qual foi a última vez que você disse para sua esposa: meu bem, eu te amo? Cuidado, né? Masculinidade, de tal forma que ela olhe para você e perceba em você que você pode morrer por ela. Se for necessário, você morre por ela. Portanto, o homem assume para si o aspecto mais importante e a liderança masculina é um privilégio, mas uma liderança que assume para si o aspecto mais arriscado da sociedade humana. Ele é que sangra. A mulher sangra naturalmente, o homem sangra socialmente. Ele morre por ela. Todas as vezes que você abre a porta do seu carro, pega na mão dela, para que ela sente, é como se você estivesse dizendo assim: eu te amo. Você vai ter o meu cuidado. Homens, quantos aqui abrem a porta do carro para sua esposa? Quantos aqui seguram na mão dela para que ela se assente? Isso não é uma coisa natural masculina, é uma coisa aprendida. Cavalheirismo precisa ser aprendido. E a igreja precisa começar a tratar desse assunto. Na primeira igreja nós tivemos alguns encontros, a gente ia acampar de barraca no meio do mato, no ermo, pais, homens, e filhos, homens, para a gente encontrar cobra, comer cobra. Os meninos se orgulharem dos seus pais, porque masculinidade precisa, na verdade, ter um ponto de referência. Inclusive a voz masculina é aprendida. Parece bobagem, não é verdade? A voz feminina não muda. A voz feminina continua sendo a voz delicada da infância. Você percebeu? Eu de vez em quando encontro as meninas falando, eu falo assim, ai que delicadeza, né? A voz feminina, a voz da infância, a voz masculina não. Você já viu alguém chegar para uma menina e dizer assim, fale que nem uma mulher? Não, mas você já ouviu? Fale que nem homem. Fale que nem homem. Porque o menino aprende a falar, aprende a impostar a sua voz, ter uma voz mais aguda, aprendendo de um outro alguém, do seu pai, de um tio que ele admira, do pastor, de um professor. O menino educado num ambiente mais suave, mais delicado, ele pode até engrossar a voz, mas a voz dele será aveludada. Eu tenho uma amiga que é fonoaudióloga, e ela fez um estudo, e ela faz este trabalho, ela é especialista neste trabalho, de produzir impacto para a voz de determinados homens que não tiveram a mudança de voz. A voz masculina é aprendida. Eu, quando era menino, meu pai falou muitas vezes para mim, ô menino, fala que nem homem. Porque a gente, se não for educado, se a gente não for pressionado, se a gente não for levado para o fogo, a gente continua,
Ai, ai, ai. Hoje quanto gente, homens, rapazes, tudo com a voz macia, gente. Meninos, falem que nem homem. Porque masculinidade é aprendida. Masculinidade é um traço do caráter. Masculinidade é a jornada. Os meninos, os rapazes com 40 anos continuam com um joguinho de madrugada. São uns bobos, uns tontos. As meninas olham para ele e falam assim, casar com um cara desse, ele não vai assumir nenhuma responsabilidade comigo, não. Ele não vai morrer por mim, não. Quando entrar um ladrão aqui dentro de casa, ele vai me colocar como escudo dele. E foi então exatamente por isso, para criar este ambiente, que o apóstolo Paulo apresenta o primeiro argumento. Não admito que a mulher fale na igreja, ou melhor, que ela assuma a autoridade de homem, porque primeiro foi formado o Adão. É o argumento da criação. Segundo argumento, o argumento da queda. A mulher foi enganada. É interessante, não é não? Preste bem atenção, gente. Todos os argumentos do apóstolo Paulo, na verdade, são favoráveis à mulher e não contrários a ela. O que Paulo está dizendo é que Adão não foi enganado. Ele tomou uma iniciativa em sã consciência. A mulher não. Ela foi, na verdade, enleada pelas milongas da serpente. Mal sabia ela que a serpente estava instrumentalizada por Satanás. Adão pertinho dela, covarde, pusilânime, calado. Ele tinha plena consciência. Ele sabia que era a serpente que estava por detrás. E ele não faz nada. Os argumentos da serpente eram todos argumentos que, na verdade, precisavam de uma confrontação de choque. Mas ele, o pecado de Adão, que é o pecado dos homens, veio um casal no meu gabinete, e ela falava, e ele quieto. Falava nada. De repente ele interferiu. Ele fala assim: você viu, pastor, como essa mulher fala? Aí eu perguntei para ele assim: mas o que ela está falando? Ele falou assim: não sei, eu não escuto. Não. É, na verdade, o maior pecado masculino. O maior pecado masculino não é a tirania. Os homens são tiranos. Os homens são tiranos, exercendo a força do braço. E algumas vezes não é a força do braço, é a força do argumento que machuca. Não é verdade? Quantas mulheres machucadas? Mulheres que nunca ouviram uma palavra de elogio. Meu bem, te quero, te amo, te admiro. É por isso que tem uma quantidade imensa de mulheres feias, que não se arrumam, vivem mulambentas, porque na verdade não são apreciadas, são machucadas. O maior pecado masculino não é a tirania é um grande pecado. O maior pecado masculino se chama uxoriedade, ou melhor, a indiferença. É como se Deus estivesse mostrando: olha, cuidado, porque se você tomar esta liderança e você suplantar o seu marido, sabe o que ele vai fazer? Ele vai cruzar os braços. Ele é um canalha. Ele vai cruzar os braços. Ele vai deixar você ir. Que se dane. Quantos casamentos assim, não é verdade? Quando o marido deixou a liderança e empurrou a mulher para uma situação de esfolamento,
Foi o que aconteceu com Adão. Adão, quando viu a sua esposa, Eva, se confrontando com a serpente, ele calado. Ele está tão cônscio de tudo que a mulher foi enganada e ele não. A mulher pega do fruto, porque na verdade era alguma coisa que atraía os olhos, é um fruto suculento. Podia dar a ela alguma coisa que foi prometida pela serpente de forma enganosa, poderia dar a ela sabedoria como Deus, abrindo os seus olhos, e ela imaginou que isto poderia acontecer mesmo. Ela pega do fruto, e Adão está tão próximo dela, que ela estica a mão e dá para aquele covarde. Ele deveria ter feito diferente. Ele era o primeiro Adão, ele deveria ter feito como o segundo Adão, ele dizer para ela assim: meu bem, aqui não, querida, quem fala com esta cobra sou eu, mesmo que ela me pique o calcanhar, eu pisarei a cabeça dela, eu matarei esta víbora. Mas ele, covarde. O argumento da queda é o argumento que implica quando uma mulher estiver no púlpito dirigindo, haverá uma quantidade imensa de covardes assentados na igreja, calados, covardes, canalhas. Irmãos queridos, os homens precisam assumir o aspecto mais arriscado da sociedade. Pode ter certeza. Precisam assumir. O pastorado desta igreja está na mão dos homens. Aspecto mais perigoso. Difícil. Morra você. Eu me lembro, papai sempre procurou algumas iniciações masculinas para me ensinar. Uma delas foi essa: meu filho, quando você sair com a sua mãe, quando você sair com a sua irmã, quando você sair com a sua namorada, quando você sair com a sua esposa, põe ela para dentro da calçada. Eu inicialmente nem sabia direito por quê. Sabe o que meu pai estava dizendo para mim? Ele estava dizendo em outras palavras: meu filho, se alguém tem que morrer, morra você. Se um carro for passar, você proteja a sua esposa. Você morra por ela. É o homem que sangra, é o homem que morre. O homem imita Cristo. Ele morre. Ele dá o seu sangue pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua prole. O argumento da queda, portanto. Terceiro argumento, o argumento da vergonha. Não é decente, o apóstolo Paulo diz, não é decente que a mulher assuma a liderança na igreja e na casa, no lar. Mas não é decente por quê? Não é decente por causa da mudança da natureza. Preste bem atenção, assim como nós falamos ontem, Deus criou a natureza humana e não a criou de forma aleatória. Ele criou, na verdade, para que cada aspecto da natureza humana reflita um aspecto da natureza divina. Nós somos seus representantes. Nós temos que refletir a Deus. Nós somos um espelho de Deus. Nós representamos a Deus. A nossa autoridade é a autoridade divina. E é contrário, portanto, à natureza, este rompimento dos papéis. Quando Deus entrega os homens por causa dos seus pecados a si mesmos, a primeira consequência é consequência sexual. Sexo tem importância, meus irmãos. Sexo não foi criado pela Playboy. Sexo foi criado por Deus. A ponto do apóstolo Paulo dizer o seguinte: se alguém quiser se dedicar à oração, que seja por pouco tempo, separe-se da sua esposa por pouco tempo, porque na verdade é perigoso. Mantenha as relações sexuais constantes. E aqueles rapazes e moças que estão namorando, cuidado, sexo é muito atrativo.
Não desperte na sua namorada, a namorada não desperte no seu namorado desejos que não possam ser cumpridos legitimamente. Aguarde, porque relação sexual, na verdade, muda a natureza, muda o caráter essencial. Eu me lembro quando eu estava na escola, era menino, a minha mãe fazia a minha lancheira, né? E punha o meu lanche para a hora do recreio, e ela dizia assim: meu filho, coma no recreio, não coma antes, porque os meus coleguinhas comiam o lanche antes, chegava no recreio e não tinha mais lanche. Não. Então eu digo para os casais aqui, os meninos que estão namorando, namore. É lindo namorar, não tem problema nenhum não. Mas cuidado, coma no recreio, é na hora certa, tem tudo sua hora certa. O casamento é como uma tenda protetora, onde as expressões todas dos sentimentos humanos afloram. Antes disso, produz ansiedade no coração, né? Então, queridos, preste bem atenção. O que nós estamos dizendo é que qualquer coisa que porventura seja contrário à natureza humana é alguma coisa que pode até acontecer, mas distorce. Você pode apertar um parafuso com uma faca, mas distorce. Aperte o parafuso com uma parafusadeira. Cada coisa no seu devido lugar. Não afronte a natureza. Não afronte a natureza. Porque afrontar a natureza é um passo para a homossexualidade. Afrontar a natureza. O apóstolo Paulo então diz que uma mulher que se parece com um homem é uma vergonha. E um homem que se parece com uma mulher é uma vergonha também. Homossexualismo, na verdade, não é uma opção. Não é uma opção natural. Homossexualidade, na verdade, é uma distorção, porque Deus criou homem e mulher. Fora disto, é uma corrupção da natureza humana, que na verdade é vergonhosa. Eu não sei se vocês viram recentemente a fotografia daquela menina que era linda, e que virou homem agora, né, tomando anabolizantes e tal, cresceu barba nela. Ela virou um monstro, um ser abjeto, horrível, contrário à natureza. É tudo contrário, né? Ela virou homem e o par dela, que era homem, virou mulher. Contrário à natureza. E o apóstolo Paulo diz assim, é uma vergonha, sabe por quê também? Porque dentro do contexto em que ele estava vivendo, havia, na verdade, a liderança feminina no culto. Você se lembra quando o apóstolo Paulo confronta aquelas mulheres que dizem assim, abaixa o véu? Que elas não queriam, na verdade, assumir o seu papel de submissão à autoridade. E é interessante, a palavra submissão é uma palavra que ocorre no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na língua portuguesa, e todas as vezes que ocorre com o mesmo sentido. É uma palavra dupla, que significa submissão, alguém que sustenta uma missão. A missão do seu marido é morrer por você. A sua missão é viver para ele. Aí o apóstolo Paulo começa a perceber que muitas das mulheres egressas do paganismo vieram para dentro da igreja e trouxeram o lixo do paganismo, especialmente os homens que aproveitaram-se do culto pagão, trouxeram para dentro da igreja. Como é que era o culto pagão? Era ministrado pelas sacerdotisas prostitutas. Por que prostituta? Por causa do culto à fertilidade. E até hoje, todos os cultos pagãos, eu de vez em quando tenho tido oportunidade de ir à Índia. Por que se adora rato na Índia? Por causa da fertilidade.
É o culto da adoração da fertilidade. Por que adora vaca? Por causa da fertilidade, né? As mulheres são as que são férteis, elas que são a fonte da vida. E sendo a fonte da vida, na verdade, elas são produtoras de divindades. Por que o hindu, quando cumprimenta você, ele faz assim? Sabe por quê? Ele se curva diante da divindade que existe dentro de você, a fertilidade. Então acontecia também lá, no culto da deusa Diana dos Éfesos, no culto da deusa Esculápio e assim por diante. As mulheres sacerdotisas eram prostitutas. Como é que elas cultuavam a Deus? Os deuses delas? Elas cultuavam através das relações sexuais. 20, 30, 40, 50 coitos durante o culto. Sabe de uma coisa? Os homens amavam aquele tipo de culto. Canalhas. Eles iam para lá e eles faziam um verdadeiro bacanal. As mulheres eram dilaceradas. Mesmo que uma mulher tivesse este tipo de crença acrisolada no seu coração, ainda assim, ela se sentia um trapo. Pode imaginar uma mulher que se dá a 40 homens durante o culto, abusadas, usadas. Aí o apóstolo Paulo diz assim: aqui não, é indecente que uma mulher seja usada, que ela seja abusada, é indecente. Ainda que a cultura diga, a palavra de Deus diz o contrário, é necessário proteger as mulheres. Que os homens morram, mas não permitam que as suas mulheres sejam abusadas. Ninguém põe a mão na minha mulher. Se porventura ousar pôr a mão nela, morre. Passa por cima do meu cadáver. É isso que Paulo está dizendo. Você está percebendo? É uma restauração da dignidade. É uma restauração da dignidade masculina, que restaura a dignidade feminina. E quarto argumento, o argumento da autoridade. Quando o apóstolo Paulo diz assim: se alguém se considera espiritual, lembre-se o que eu estou dizendo quanto a este preceito do comportamento das mulheres e dos homens dentro da igreja, é mandamento do Senhor. O Supremo Conselho agora deu a entender, na decisão que tomou, que o pastor tem autoridade, ele recebe a autoridade do Supremo Conselho. Jamais! O Supremo Conselho, no momento em que toma para si autoridade, para dar autoridade, perdeu a autoridade. Porque a fonte de autoridade é do autor. O único autor é Deus. Você se escafedeu da autoridade de Deus, você perdeu a autoridade. O pastor desta igreja, se porventura tomar para si uma autoridade que ele não tem, e então der autoridade para uma mulher assumir o púlpito da igreja, na verdade, ele não tem autoridade, ele tem autoritarismo. É uma afronta, na verdade, à autoridade, ao autor, à fonte de autoridade. Gente, há uma hierarquia de autoridade, não é não? Agora o Supremo Tribunal Federal disse que eu não posso falar no púlpito mais da nossa igreja, pregar sobre Romanos capítulo de número 1. Eu quero que o Supremo Tribunal Federal se dane. Há um momento em que nós, os crentes, temos que exercer uma desobediência civil, ainda que paguemos o preço. Eles não têm autoridade sobre mim, acima da autoridade de Deus sobre mim.
Eu não me curvo a esta autoridade. E eu não me curvo também à autoridade de um pastor que no púlpito não esteja debaixo da autoridade de Deus. Então, para vocês, há um critério. Submetam-se ao seu pastor enquanto ele for fiel às Sagradas Escrituras. Se ele é um porta-voz da parte de Deus, seja o que for, se ele é um porta-voz da parte de Deus, se submetam. Se ele não for, não se submetam. Irmãos queridos, prestem atenção, o protestantismo foi um movimento que produziu uma ordem social tal que fez com que as tiranias, os movimentos ditatoriais fossem confrontados. Protestantismo é isso. Eu não me submeto à igreja, se a igreja fugiu da autoridade das Escrituras. Não é não? Senão a gente não seria nem protestante, não é não? Eu sou luterano. Eu sou luterano. Eu estaria ainda debaixo da igreja católica adorando Maria. Né? E é interessante, por falar nisto, e aqui eu concluo, é importantíssimo lembrar o seguinte, que a natureza do culto molda a natureza do caráter. A gente pensa que é secundário a mobília da igreja. Não é, ela é primária. Quando eu entro e eu percebo que não existe mais púlpito, e ali na frente tem um palco, não teremos mais culto, nós teremos um show. Se eu entro e encontro lá na frente um altar, tem gente que acha que tem altar aqui na igreja. Não tem altar nada, nós não temos mais altar. O altar acabou. O último altar foi o altar de Cristo, a cruz de Cristo. Nós não temos mais altar. Altar é quando se derrama sangue. Altar tem na igreja católica. Quando você percebe que tem um altar, ali vai haver sacrifício. Nós dizemos, não tem mais sacrifício. Acabou o sacrifício. Nenhum sacramento sanguinolento. As coisas da igreja, do templo, na verdade, moldam o nosso caráter. O tipo de música que nós cantamos molda o nosso caráter. Então eu recomendo. Eu recomendo aos jovens dessa igreja que dirigem os cânticos. Escolham bem. Um menino que aprende a orar, Mãe nossa que está nos céus, santificado seja o teu nome, ele tem um culto completamente diferente de um menino que adora, que ora, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ainda que Deus não tenha sexo, Ele determinou na sua palavra ser chamado de Pai. Um dos livros que me impactou foi um livro chamado Igreja Impotente, escrito em inglês e escrito por um autor católico romano chamado Leon Pudol. Leon Pudol parece um protestante. Ele diz assim: na igreja católica não é necessário o incremento da adoração de novas deusas, porque já tem. Eles adoram uma deusa, adoram Maria. E ele faz uma análise então do comportamento sexual dos padres. A igreja católica no mundo inteiro, inclusive no Brasil, está sendo acionada, pagando milhões de indenizações de padres que fizeram dos meninos. Não havia pedofilia, coisa nenhuma. O que está por detrás de tudo isso é homossexualismo, padres homossexuais, que se davam aos meninos porque na verdade eram também covardes, canalhas, e ao invés de se exporem com outro homem, se expunham com os meninos que estavam sob controle deles, e os meninos cresceram. Na igreja católica nos Estados Unidos, indenizações homéricas. Até mesmo o Papa agora, esse idiota,
Na verdade, meus irmãos, o fato é que este homem também está tentando acobertar. E é interessante, adore uma deusa e estabeleça dentro da igreja um culto romantizado, e você vai ver as consequências de quem lidera este culto. Ele vai se tornar delicado. Você já viu padre dirigindo missa? A grande maioria, tudo tudo desmunhecado. Por quê? Adore o Deus falso e você se transforma como ele é. Adore um Deus de pedra e você se transforma num Deus de pedra também. Não tenha dúvida, irmãos, nós estamos vivendo um momento em que nós não podemos falar mais manso sobre esse assunto, não. E você vê, esse assunto a gente não fala mais na igreja, todo mundo assim com medo, né? Nós precisamos falar com coragem. Rapazes desta igreja, homens desta igreja, sejam homens. As mulheres estão em busca de homens. É verdade. Eu tenho feito as minhas palestras sobre masculinidade. Sabe quem mais gosta das minhas palestras? As mulheres. Aí uma delas veio conversar comigo e disse assim: pastor, sabe uma coisa? Está difícil de encontrar homem. É mesmo? Homens são produto escasso. Homens queridos desta igreja, levantem-se. Sejam homens. A palavra do apóstolo Paulo, quanto a este aspecto especialmente, não se dirige primariamente em relação às mulheres, se dirige aos homens. Homens, levantem-se, protejam as mulheres. As mulheres precisam ser protegidas. Homens, sejam cavalheiros. Homens, se for necessário, morram, sangrem, cicatrizes no rosto. O apóstolo Paulo diz: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ah, homens, pode ter certeza de uma coisa: quando nós assumirmos a nossa masculinidade, as mulheres vão admirar. Elas vão admirar. Que Deus nos abençoe. As perguntas, né? Fale agora ou cale-se para sempre. Voltando ao princípio que o senhor falou da mulher, a mulher não deve subir ao púlpito para pregar? Definitivamente não. E não pode. Porque o senhor acabou de responder logo há poucos minutos atrás, o senhor respondeu isso. Agora, por exemplo, dia do aniversário da SAF. Não. Enche o púlpito das mulheres, a mulher às vezes prega. Isso não, também não pode pregar. Não pode. Ela não tem o direito de pregar. Agora, o apóstolo Paulo fala o seguinte, escrevendo a Tito: as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. E ele dá um currículo sobre o caráter da mulher que vai ensinar e a matéria que ela vai ensinar, tá? Então isto é permitido. Agora, uma mulher que assume o púlpito e homens estão na igreja, assumindo, portanto, a autoridade masculina sobre os homens, é proibido pelo apóstolo Paulo. É proibido pelas escrituras. Nem liturgia? Olha, eu diria o seguinte, que de preferência também não. Tá ok. Mas isso em benefício das mulheres. Pode ter certeza de uma coisa. Eu estava conversando poucos dias atrás com uma mulher que o pastor determinou que ela fosse a pregadora. Ela está na escala de pregação. Ela veio conversar comigo. Ela falou assim: pastor, se há uma coisa que me acaba comigo, é assumir uma autoridade que eu não tenho. As mulheres fazem isso, mas elas não fazem de forma confortável. Pois não, querido. Pastor, o senhor ainda na introdução, falou sobre a saída, o final da parceria da igreja presbiteriana com a igreja norte-americana. Mas ainda assim,
alguns seminários são sérios a ponto de pastores fazerem doutorado, mestrado em alguns seminários norte-americanos? Sim, mas de preferência esses pastores que eu conheço, que estão indo para os Estados Unidos fazer mestrado e doutorado, eu fui, né? Estão procurando seminários mais conservadores, porque os seminários liberais nos Estados Unidos estão morrendo. Na verdade, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, quando as duas se uniram, eles eram 12 milhões de presbiterianos, era a maior denominação presbiteriana do mundo. E hoje eles não chegam a ser 800 mil presbiterianos, cerca de 20, 30 anos depois. Então, as igrejas liberais estão morrendo. E as igrejas conservadoras, inclusive as igrejas reformadas, inclusive batistas reformadas, como John Piper e John MacArthur e assim por diante, ou igrejas que tiveram a liderança de R.C. Sproul nos Estados Unidos e tantos outros, essas igrejas estão crescendo. Os conservadores hoje, reformados, são os que escrevem melhor. A literatura reformada hoje é abundante. No começo do século, final do século passado, a liderança de publicações eram dos liberais, os bultmannianos, os bartianos, do Schleiermacher e assim por diante. Eles escreviam, eram destruidores, destruíram a palavra de Deus. Mas aí, de repente, o movimento reformado ressurgiu e é interessante. Nós, os presbiterianos, pastores presbiterianos, estamos dando o tom da doutrina na nação brasileira. Pode ter certeza disso. Os pastores mais procurados, inclusive pelos movimentos pentecostais, são os pastores presbiterianos. Eu tenho pregado constantemente no meio de pentecostais. E no meio de pentecostais que ordenaram mulheres. E eu falo do mesmo jeitinho que eu falei aqui. E eles falam, é exatamente isso, reverendo. Então, a igreja presbiteriana, ainda que a grande igreja chamada Igreja Mãe está morrendo, está surgindo outros grupos, denominações presbiterianas. PCA, EPC, OPC, BPC, Cumberland e assim por diante. São igrejas presbiterianas que estão crescendo muitíssimo nos Estados Unidos, graças a Deus. Portanto, a herança presbiteriana continua muito firme nos Estados Unidos. Pastor, aqui ó. Aqui? O senhor escreveu em determinada plataforma social aí um artigo tratando sobre esse assunto que, se não me engano, foi pisando na cabeça da serpente. Não, é meu. É meu. Foi do senhor, não foi? Esse artigo. Foi. E muitas pessoas ali, né, em alguns momentos repreenderam, eu vi alguns comentários. E a IPB, houve algum tipo de represália? Não, veja só, não, a Igreja Presbiteriana do Brasil não pode fazer represália nenhuma contra mim. Quando surgiu a decisão do uso do óleo, permitindo as benzedeiras dentro da igreja presbiteriana, né, nós tivemos um combate ferrenho. Escrevemos um artigo, publicamos este artigo, espalhamos este artigo, porque nós temos um objetivo com esses artigos que eu escrevo. O objetivo é produzir na mente dos presbíteros da igreja, que são contrários a este tipo de coisa, mas não sabem argumentar propriamente, produzir argumentos para que eles possam utilizar na reunião do Supremo Concílio. A reunião do Supremo Concílio é caótica. 1.400 pessoas durante uma semana, a toque de caixa, é uma situação caótica. Então, na verdade, você não tem como tratar destes assuntos nevrálgicos da vida da nossa denominação nesta reunião, que é uma grande cabeça para um corpo muito pequeno, 1.400 pessoas. Então, o que eu tenho procurado fazer? Eu tenho procurado produzir material para espalhar, material de graça. Estou publicando isso algumas vezes com o meu próprio recurso, para que os presbíteros e também pastores cheguem na reunião do Supremo Concílio e derrubem estas decisões, que são decisões totalmente equivocadas. Nós conseguimos derrubar a decisão das benzedeiras. Aí, claro,
Quando eu escrevo, evidentemente, os que não gostam do que eu escrevo, alguém chegou para mim e falou, Lugero, quando alguém te ama, te ama. Quando alguém não te ama, te odeia. Aí um outro pastor chegou para mim e falou assim, Lugero, você é movido a problema. Mas não, a igreja é assim mesmo, nós estamos dentro de um ambiente de confrontação. No púlpito eu me confronto o tempo todo. Pois não. Não existe. Do Supremo Tribunal Federal, você está dizendo? Não tem. Porque o sistema presbiteriano é um sistema, assim, ele é maravilhoso, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é muito morosa, porque o Supremo Concílio, que autoriza o presidente a se manifestar em relação a determinados assuntos, ele se reúne de 4 em 4 anos, é um Boeing a nossa igreja. Para mudar um pouquinho é difícil, não é verdade? Então, a igreja presbiteriana fica sempre aquém das situações que nós estamos vivendo no dia a dia, né? Essas decisões, na verdade, quem é que se levanta e fala? Pastores, como eu. E eu, evidentemente, não represento a igreja presbiteriana, mas eu represento a igreja presbiteriana porque sou presbiteriano, né? Esse é o sistema que nós adotamos, né? Pastor, no começo da palestra o senhor falou sobre o aborto. E a gente vê dentro das igrejas muitas opiniões diferentes, né? Até há pouco tempo atrás, na classe de jovens, a gente teve esse questionamento. No caso do abuso, o abuso sexual, o estupro, o que dizer sobre o aborto, né? A gente vê muita gente dentro da igreja que é favorável nesse caso. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Sou contrário. Há um movimento nos Estados Unidos muito interessante. E vários testemunhos de rapazes e moças, especialmente moças, eu já ouvi uns 10 testemunhos, que são frutos de abuso sexual. E as mães decidiram não abortar. E o testemunho destas pessoas é de profunda gratidão à coragem da mãe, que assumiu este risco. E via de regra, depois que nasceu a criança, ela deu para adoção, né? Então, eu creio que a vida, ninguém tem o direito sobre a vida, mesmo em casos de má formação do feto. Quem tem o direito de determinar o fim da vida é Deus. Aborto sempre é uma interferência indevida no processo divino. E agora, recentemente, acabei de ler uma reportagem de uma mãe que tinha quíntuplos, e ela, para a sobrevivência dos 5, ela teria que abortar 2. Ela decidiu, não vou abortar. Nasceram os 5, lindos. Outra que o médico afirmou, você tem que abortar, porque o seu feto nasceu com uma má formação, ele não vai resistir. Ela falou assim, não vou abortar. E nasceu um bebê perfeito. Quem é que define sobre essas coisas? É Deus. Então, eu sou contrário a qualquer tipo de interferência naquilo que é a natureza estabelecida por Deus. Ele resolveu me abortar agora. Irmãos, nós já passamos o nosso horário. Hoje, às 19 horas, teremos o culto ao Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando através da instrumentalidade do reverendo Ludigero. Vamos orar? Vamos ficar de pé novamente. Que o nosso irmão Alex faça essa oração.